É, então, atualmente eu estou coordenador da educação especial de duas escolas de educação especial lá no município de Praia Grande, né? Escolas de educação especializada, né? Mas eu já fui, o cargo que a gente tem lá é ATP, que chama, né? É uma sigla para coordenador, né? E eu já atuei também na educação inclusiva, também como coordenador, mas minha formação de origem é profissional de educação física. Eu atuo como profissional de educação física, principalmente na educação infantil, desde 2008, tá? Desde 2008, educação infantil e séries iniciais. Essa é a minha formação. Com o nascimento dos meus filhos, quem não sabe, eu sou pai de gêmeos, do Lucas e do Gabriel, né? Minha formação toda mudou drasticamente, né? Foi aos poucos as coisas foram acontecendo na minha vida. E eu trabalhava com esporte, com rendimento, e depois na educação infantil, e com o diagnóstico deles, eles têm autismo de grau 3, os dois são gêmeos idênticos, eles têm 10 anos agora, e eu comecei a estudar, eu e minha esposa começamos a estudar bastante, e aos poucos as coisas foram acontecendo. Eu fui convidado para falar para mim que eu podia ajudar muito mais gente, né? O que você acha de inscrever o seu trabalho aqui na educação física em seminários? Aí eu comecei a apresentar em seminários, eu apresentei num congresso que tem do próprio município, que a gente chama de Prêmio Professor, em 2017, 2018, aí eu venci como Prêmio Professor. Aí as coisas começaram a alavancar. Comecei aos poucos a dar palestras, primeiro em escolas, em igrejas, depois em alguns seminários. Eu comecei já a trabalhar como palestrante também, né? E esse ano eu fui convidado para coordenar essas duas escolas de educação especial. A minha formação, além de profissional de educação física, eu sou especialista em autismo. Foi onde eu fui apresentado oficialmente assim, para análise de comportamento. Tive a disciplina com o professor Lucelmo, tive 4 módulos de análise de comportamento. Foi apresentado, isso foi em 2016, eu acho. 2016, eu fui apresentado oficialmente, mas eu já estudava bastante por conta própria, né? Eu comecei a ter alguns avanços. Primeiro, como eu disse antes, comecei a ter alguns avanços aqui com os meus filhos, sempre estudando por conta própria, correndo atrás por conta própria. Então, é o que eu falo sempre, assim, conhecimento não é propriedade de ninguém. Então, hoje a gente tem acesso a esse conhecimento facilmente por meio da internet, por meio de livros, de indicação de livros. E então o professor Luciano foi me indicando muita coisa para eu ler. Depois o Dr. Paulo Peregrine também me indicou muita coisa legal para eu ler a respeito. Professor Damião Damião Silva também me ajudou bastante, o Kelvis me ajudou bastante. Tem várias pessoas que me ajudaram bastante a me desenvolver como profissional também, né? Mas eu estou aqui hoje para falar com vocês de comunicação funcional, né? Não de mim, né? Então, eu vou falar de comunicação funcional, mas num contexto bem específico, tá? Todo mundo que conhece um pouco de análise de comportamento conhece o conceito de comunicação funcional, essa ferramenta muito importante, né? Só que eu vou trazer a comunicação funcional num contexto mais amplo, para que a gente consiga operacionalizar como gestão numa escola, tá? Para quem não conhece, quem nunca trabalhou com escola, a gente trabalha a nossa escola de educação especial lá, elas não são seriadas, né? Elas são, a gente separa os alunos por nível, né? São salas de público reduzido, com com um professor em cada sala e vários profissionais auxiliando, né? Justamente porque a gente necessita de bastante apoio, muitas ajudas substanciais, muitas vezes físicas, né? Para o desenvolvimento dele. O nosso currículo lá, diferente do currículo da escola regular, é um currículo que a gente chama de currículo funcional. Ele não é que ele desconsidera totalmente a parte pedagógica, mas a prioridade são as habilidades funcionais, habilidades para a vida, né, que a gente chama. Então, as habilidades de autocuidado, de higiene, de manter segurança, de autonomia na alimentação, autonomia no dia a dia. E essa autonomia parte primeiro de um desenvolvimento de uma independência, né? Então, eu sempre falo, a gente tem que trabalhar nesses alunos a independência,
para que eles possam, depois, no futuro, ter autonomia. Eles têm um repertório tão amplo que eles possam fazer as escolhas. Não, né? não. Já saí de lá o ano passado. Não aguentei, guria. Fiquei 3 meses. Que eles possam ter autonomia para se desenvolver e ter um mínimo de, no futuro, que eles possam ter um mínimo de, precisarem o mínimo de ajuda possível, né? Que essa ajuda possa se converter simplesmente numa supervisão ou talvez numa ajuda mínima, né? Só que uma das principais barreiras que a gente tem na educação especial são os comportamentos disruptivos, né? Comportamentos de heterolesão, de autolesão e de destruição de patrimônio. Né? E justamente muitos dos casos que a gente tem de matrículas lá são alunos que não se beneficiavam por alguma razão, não se beneficiaram naquele momento por alguma razão da inclusão. Justamente por esses comportamentos são muito desafiadores e normalmente são os que não são aqueles que têm mais poder de exclusão, né? Porque acabam por comprometer drasticamente a inclusão dessas pessoas, principalmente porque afastam os demais, né? Por comportamentos emocionais de medo, geram raiva nas pessoas, medo, insegurança, né? E acaba que é uma barreira muito substancial. Só que eu tinha um problema na educação especial e isso também eu levava desde quando eu estava no ensino inclusivo, é de que a gente ficava muitas vezes refém de atuações pontuais de alguns professores, um trabalho espetacular de determinado professor, e estava desenvolvendo muito bem, e aquele professor ia lá e era transferido, ou aposentava, ou ia sair de licença, e aquele trabalho morria, né? E quando eu cheguei na educação especial, eu vi que isso não podia acontecer, porque nas minhas escolas eu tenho, por exemplo, 90% dos meus alunos, eu estou arredondando aqui um pouco, eles não falam nenhuma palavra. E os outros 10% que falam têm uma dificuldade grande na fala, né, de comunicação. Né? E a gente sabe que a bibliografia traz, pode descer aí, por favor, o slide. Essa aqui é a minha apresentação, né, como eu disse para vocês, né? E a gente sabe que inversamente proporcional ao desenvolvimento da comunicação é o desenvolvimento de comportamentos disruptivos, comportamentos de agressividade, né? Isso a bibliografia já diz. Quanto mais a pessoa tem dificuldade de comunicação, maior são as chances dela emitir comportamentos disruptivos. Tá? E esses comportamentos, no caso das escolas de educação especial, como eu disse, são muito limitantes, porque tem uma magnitude muito grande. E magnitude de caráter emergente mesmo. Porque se a gente admite uma vez, pode ser a única vez. Né? Há comportamentos muito perigosos que podem ocasionar lesões muito graves ou até o aluno virar óbito. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu sei que muitas das coisas que eu vou falar para vocês podem ter estratégias inúmeras para trabalhar. Né? Mas uma das estratégias que eu mais utilizo na educação especial e que a gente trouxe justamente para não ficar refém de práticas isoladas ou refém de leis que tenham em Brasília lá, é de trazer para dentro do projeto político-pedagógico da escola. Né? Para quem não conhece a escola, o projeto político-pedagógico, mais conhecido como PPP, é o documento que norteia as práticas da escola. Então, independente de quem são os profissionais que estão, eles têm que aplicar os projetos que estão previstos no PPP. Então, Ale, isso deixa eu dar um consegue... adendo nessa sua fala. Eu achei tão incrível você trazer a gente que está bombardeado de informação no Instagram, muitos analistas do comportamento, e eu falo que falar de PEI, de plano de ensino individualizado, parece uma lenda. Pessoas que nunca pisaram no chão da escola, não sabem o que é escola, mas se sente autorizado para dizer... Estão dando curso. E falando de PEI próprio da escola, nem de PTS, nem de PIC, nada disso, de escola, né? E assim, faz curso, não sei o que, ganha, né? Tudo bem. E a gente que está no chão da escola sabe de outros planejamentos, de outras formas de construção desse currículo, e eu sempre penso, ninguém fala no PPP.
Porque esse plano de ensino individualizado, ele precisa compor esse PPP. E nós, né, que temos propriedade de falar, muitas vezes a gente não tem nem lugar de fala. Por isso que nasceu esse grupo também, gente. Para a gente tomar propriedade Sim, daquilo que nós somos. E olha, nosso lugar de fala, ó, vocês estão construindo um plano de ensino individualizado no chão da escola. Vocês não conhecem o BNCC, vocês não conhecem o currículo da minha cidade, vocês não conhecem nem os planejamentos que nós construímos aqui. Ó, vamos conversar? Achei incrível você trazer o PPP. Então, a gente falar do PPP é importante, Liliane, porque é justamente aquilo que eu falei, a gente não pode ficar refém da professora Liliane. A professora Liliane fez um trabalho maravilhoso na educação especial ou na sala de aula regular, com comunicação alternativa, com manejo por recurso diferencial, trazendo dicas visuais, muita coisa legal, e depois ela saiu da escola. E aí? Aí morre tudo. E quando a gente fala de comunicação alternativa, é um trabalho a longo prazo, não é um ano que a criança se favorece. Ela começa a se beneficiar nesse primeiro ano, né? Muitas vezes, como eu falei, meus alunos têm comprometimentos graves, muitas vezes eles se beneficiam primeiro só como comportamento de ouvinte, né? Como estímulo discriminativo, essas primeiras ferramentas, só depois eles começam a conseguir se expressar. Isso, às vezes, demora mais de um ano para conseguir se expressar. Mas é importante você falar isso, porque eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir vai achar, nossa, mas como é precário, né? Mas muitas vezes é isso mesmo, porque assim, eu tenho, como eu disse, são 90% ali, mas todo mundo vai se beneficiar, porque dicas visuais, pistas visuais, comunicação alternativa, todo mundo se beneficia. E se o aluno está matriculado na educação especial, é que ele tem comprometimentos graves. Ninguém escolhe ir para a educação especial, nenhum pai coloca ele na educação especial por livre espontânea vontade. Ah, meu filho tem, eu prefiro especial. Não, a preferência, lógico que pode ter gente que foge essa regra, mas a grande maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, prefere a educação inclusiva, e tem que ser mesmo. Né? E o nosso trabalho lá é justamente esse também. Às vezes, tem muitos alunos, esse ano eu já retornei com 6 para a educação inclusiva, que a gente conseguiu superar determinadas barreiras que impediam eles de estar inseridos na inclusão, né? E conseguimos estabelecer alguns pré-requisitos que eles estavam embaixo, né? Para eles conseguirem se beneficiar. Então a gente trabalhou algumas coisas e eles voltaram para a inclusão, né? Então uma coisa que eu falo sempre para os pais é isso: a educação especial tem que parar de ser entendida como o fim do mundo, né? É o fim do mundo, matriculei meu filho na educação especial, é o fim do mundo, e começar a ser entendido como uma outra estrada, um outro caminho, né? Que pode também ser trilhado com bastante respeito, com bastante responsabilidade. Né? E o que eu quis trazer para isso? É justamente isso, é o respeito e a responsabilidade. Então, usar de colocar no PPP ferramentas previstas no PPP que consigam com eficácia e, ao mesmo tempo, respeitosa. Então, a gente usar o mínimo possível de estratégias que sejam puramente de extinção ou estratégias de punição e trazer reforço diferencial. Né? Como eu disse, os comportamentos são muito emergentes, né? São comportamentos que bastam uma vez que pode acontecer algo muito grave. Então, eu tive um aluno, eu não vou citar aqui, mas que ele batia a cabeça contra vidro, né? Então, a gente, a primeira coisa foi a capacitação com os profissionais, né? A gente fez a capacitação com os profissionais para fazer análise funcional, isso tudo eu vou explicar para vocês mais para frente, e depois a gente inseriu a comunicação funcional para que ele pudesse se comunicar. Porque é o que essa frase aqui diz, né? Todas as pessoas, independentemente da extensão e da gravidade de suas deficiências, têm o direito básico de fazer a diferença por meio da comunicação nas condições de sua própria existência. Então, comunicar não tem pré-requisito. Por mais comprometido que a pessoa tenha, a deficiência que ela tem, ela se comunica de alguma forma. Pode ser simplesmente com um olhar, pode ser por comportamentos heterolesivos, autolesivos, pode ser falando, pode ser por troca de figuras, pode ser com PECs, pode ser com prancha de comunicação, pode ser de alta tecnologia, baixa tecnologia. É importante a gente validar. Sobe para mim. Porque, diferentemente dos
dos outros comportamentos, o comportamento operante verbal, ele precisa de um mediador, né? Ele não opera, o indivíduo não opera diretamente sobre o ambiente, né? E justamente isso. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente ensina a independência e a autonomia para eles possam operar diretamente, a gente ensina alguns comportamentos ao uso de algumas ferramentas de comunicação alternativa, né? E de maneira bem visualizada, cada aluno tem a sua, né? De acordo com as suas especificidades, né? Com a sua condição, para que a gente possa dar o mínimo para eles desse direito, o direito de desejar, o direito de fazer diferença, né? Então, a definição de comportamento verbal segue os mesmos princípios dos demais comportamentos, acerca de sua aquisição, manutenção, ampliação e extinção, né? Então, pode passar para o próximo slide que eu vou explicar melhor aqui na sua frente. Esse aqui é o meu menino, um dos meus filhos, o Lucas, né? O Gabriel aqui, que eles são idênticos, então às vezes até eu me atrapalho. O Gabriel, ele está com uma prancha PEX. Esse apesar de ser uma ferramenta de baixa tecnologia, no caso aqui, os meus filhos, eles são extremamente avançados, eles são quase 6 de PEX, né? E então, por mais que a gente tenha isso na escola de educação especial como um norte, a gente sabe que muitos desses alunos não vão alcançar, né? Mas a gente tem isso como meta, de que todos possam expandir tanto o vocabulário, a partir de um simples treino de comunicação funcional, possa introduzir uma comunicação alternativa e aumentativa, tá? Então, o treino de comunicação funcional, ou SCT, né, é um treino iniciado por uma avaliação funcional. Então, primeiro a gente orientou os professores de como fazer a avaliação funcional daquele comportamento disruptivo, né? Então, o aluno bate a cabeça no vidro. Mas por que ele bate a cabeça no vidro? A gente identificou que ele bate a cabeça porque ele quer ter acesso ao tablet. Ou ele está batendo a cabeça porque ele quer atenção. Então, a gente explicou a análise funcional, as 4 funções possíveis, né? Atenção, acesso tangíveis, fuga de demanda ou autoestimulação. E por meio daquilo lá, a gente aplicou o reforço diferencial, né? Então, primeiro é iniciada uma avaliação funcional e logo depois um procedimento de ensino de comunicação adequado. Então, esse ensino pode ser vocal ou não, né? Então, a gente pode ensinar porque a comunicação funcional nada mais é do que um reforço diferencial de resposta alternativa, né? Então, a gente escolheu uma resposta que fosse adequada ou uma classe de respostas adequada e reforçamos abundantemente em detrimento da outra, que era inadequada. Então, uma aos poucos vai substituindo a outra e essa outra vai entrando em extinção sem que necessariamente a gente use um procedimento puramente de extinção. Porque se a gente usar algo puramente de extinção, o que acontece? Esses alunos evoluem para comportamentos mais perigosos, mais agressivos, então a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Como eu disse, a literatura demonstra sempre a relação inversa entre o nível de habilidade comunicativa e a frequência de comportamentos de problemas comportamentais. Então, conforme esses alunos foram evoluindo na comunicação alternativa, foi diminuindo a ocorrência. Isso daí não é um estudo de caso. Isso daí foi replicado diversas vezes em diversas escolas, em diversos lugares, né? Tem muitos estudos a respeito disso. Então, no meu caso, não foi diferente. Eu falava para os professores que a primeira vez que eu falei sobre isso, todo mundo muitas vezes a gente é passado por maluco mesmo, a gente é descrente, né? E eu falo, não é questão de acreditar, gente, é só a gente replicar exatamente o que está descrito nos protocolos que vamos evoluir. E não foi diferente disso. Esse ano, no meu município, a gente tem um protocolo que chama protocolo de socorro, né? Em casos muito graves, a gente é chamada a guarda e a ambulância, né? Em alguns casos. E ano passado, nos anos anteriores, a gente teve muitos episódios assim, de que fugiu ao nosso controle. Eu não estava na equipe, fugiu ao controle da equipe e teve que chamar a guarda ou a polícia. Ou a polícia, a guarda ou a ambulância, né, para fazer a contenção. A contenção podia ser química, ou podia ser física, né? Isso a gente iniciou a comunicação alternativa em fevereiro. Eu entrei na escola em janeiro. Iniciamos em fevereiro e esse ano a gente não teve nenhum episódio ainda. Já chegamos na metade do ano, nenhum episódio ainda de casos muito graves. As ocorrências têm sido cada vez menos
menos frequentes, né? Então a gente ainda tem alguns episódios que a gente ainda está investigando, e tem episódios que já são totalmente distintos. Tem alunos que já estão evoluindo dentro dessa comunicação, que anteriormente era só simplesmente para usar como alternativa ao comportamento agressivo, e hoje já se expande numa comunicação aumentativa e alternativa, na grande maioria delas de baixa tecnologia, justamente porque nossos alunos não têm tanto traquejo assim com eletrônicos, né? E então a gente tem que ter alguma coisa um pouco mais que seja mais facilmente substituída, tá? Então pode passar, por favor. A Camila trouxe isso, mas eu acho sempre importante lembrar. Eu trouxe isso a última vez que a gente falou de comunicação alternativa aqui. São os mitos que cercam a comunicação alternativa aumentativa. Tá? A gente tem que sempre lembrar disso, porque os pais sempre... quando eu apresentei isso na primeira reunião de pais das minhas escolas, os pais sempre falavam, mas se a gente começar com isso, os meninos não vão falar. A gente tem que muitas vezes, na realidade, o que é mais importante agora? Né? Ele tem que elencar e colocar na balança quais são as situações mais importantes. O que é mais importante, o seu filho falar ou se fazer entender? Né? O que é mais importante? Que eu tive alguns professores resistentes, por exemplo, ao uso do tablet. O que é mais importante? O menino usar o tablet, ou ele não bater a cabeça no vidro, por exemplo? Então a gente tem que parar para pensar nisso, né? Então a gente tinha alguns comportamentos muito perigosos que a gente tinha que usar de qualquer ferramenta para tentar extinguir aqueles comportamentos, tá? Então a comunicação alternativa tem um mito de que ela é o último recurso na intervenção da linguagem. Não, qualquer pessoa pode se beneficiar da comunicação alternativa, independente se ela fala ou não, né? Se ela tem alguma dificuldade de fala, ela já vai se beneficiar, porque além de ser alternativa, ela é aumentativa, tá? A comunicação alternativa prejudica ou impede o desenvolvimento da linguagem, tá? E isso é muito pelo contrário, as evidências dizem o contrário disso, e a minha experiência prática também, os meus filhos começaram a falar depois do uso da comunicação alternativa, de maneira funcional. Então, eles usam a comunicação alternativa desde os 3, 4 anos, e eles começaram a falar de maneira funcional depois dos 6. Né? E hoje já usam, não são aqueles meninos super simpáticos, né, que falam bastante, mas eles usam a PEX como apoio, mas muitas vezes, quando são pedidos simples, alguma coisa assim, eles falam de maneira vocal, e a gente valida qualquer tipo de comunicação. As pessoas precisam de um conjunto de habilidades, requisitos, sabe? E também é outro mito, né? Eu tenho alunos lá que se comunicam por rastreio visual. E se você parar para pensar assim, as pessoas muitas vezes acham que eles não têm nada a dizer, né? E muitas vezes agem de maneira... E é uma maneira de capacitista até, né? Se a gente parar para pensar. Porque a gente subentende uma dificuldade cognitiva em alguém que não necessariamente tem uma dificuldade cognitiva, tá? É necessário ter uma certa idade, muito pelo contrário, e também não tem limite de idade. Eu tenho alunos lá de 70 anos que nunca falaram e agora estão se comunicando por comunicação alternativa. Tá? É necessário seguir uma hierarquia simbólica. Esse é um mito que até pouco tempo atrás era validado pela comunidade científica até. Quem trabalhava com comunicação alternativa há alguns anos atrás, não muitos anos, uns 15, 20 anos atrás, né, com Bliss, ou aquelas ferramentas mais arcaicas, né, de comunicação alternativa. Arcaica não estou trazendo no sentido pejorativo, não, mas mais antigas ali. Tinha sempre um procedimento que a gente tentava estabelecer uma hierarquia simbólica. Então, era usado primeiro fotos, depois desenhos em preto e branco, até alcançar o pictograma. Né? Isso foi comprovado que nada mais é do que uma perda de tempo. A gente pode simplesmente ir direto para o pictograma, porque ele não é necessário que o aluno compreenda. O que ele vai aprender? Ele vai aprender por emparelhamento, a princípio. Ele vai aprender por emparelhamento, por repetição. Né? Então, ele vai, diante daquele estímulo, é apresentado outro estímulo como estímulo discriminativo. Né? Então, por emparelhamento, ele começa a entender que um simboliza o outro. Tá? Então, pode ser, como eu falo para os professores lá, eu vou... uma figura de um banheiro, por exemplo. Como eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Uma figura do banheiro. Uma figura do banheiro, aqui no caso, aqui é um pictograma que é uma privada, né? Mas podia ser um triângulo, podia ser um círculo, né? E ia funcionar da mesma maneira como comunicação alternativa, tá?
a comunicação alternativa é o mesmo que adivinhar símbolos, muito pelo contrário, como eu disse para vocês, não é por emparelhamento, né? Então, a gente, por exemplo, um E com risco no meio, não é óbvio para nós que é proibido estacionar. A gente aprende por emparelhamento, né? Ou por punição, ou por reforço, a gente vai aprendendo a função daquele comportamento, daquela figura e o que ela simboliza. Pode passar para mim, por favor? Então, como é que a gente fez esse passo a passo para estabelecer dentro de uma instituição inteira de comunicação alternativa? Primeiro que eu falei para vocês, o primeiro passo é colocar no PPP, né? Então, independente do professor que esteja trabalhando, ele vai seguir os projetos do PPP. Da mesma forma que tem na educação especial, projetos de ensino laboral, projetos de culinária, projetos de AVD, tem o projeto da comunicação alternativa e aumentativa. Tá? Então, o primeiro passo é a identificação do público-alvo, né? Então, a gente identificou cada um deles ali, o que cada um precisava, né? Com quem que era mais emergente a gente iniciar. Isso também foi importante, porque, por exemplo, cada sala tem 5, 6 alunos. Tem aquele que a professora não consegue aplicar com todos ao mesmo tempo, né? Principalmente no início, quando eles não tinham muita prática. Então, é importante estabelecer quais eram os mais emergentes, o que era o mais importante, aquele aluno que está correndo mais risco, aquele aluno que impõe mais risco para os demais ou para o patrimônio da escola. Tá? Primeiro, uma introdução de agenda visual com pictogramas. São os mesmos pictogramas, então a gente não usou fotos. Então, como é que foi feito? Foi fixado em todos os espaços da escola figuras como essa, maiores, né? Maiores como essa, justamente para o emparelhamento. Os professores montaram uma agenda visual, também com as mesmas figuras, né, para dar previsibilidade e segurança para esses alunos. Então, por enquanto, vocês estão vendo que é o ambiente só se comunicando com o aluno, tá? O ambiente se comunicando com ele. E os nossos atendentes, que são os profissionais de apoio e o profissional de educação física, também mesmas figuras de um chaveiro como esse, ó, um chaveiro retrátil, justamente para ele conseguir comunicar, dar previsibilidade com um aluno que seja de baixa estatura, um aluno cadeirante, um aluno muito mais alto que ele, no caso, e conseguir trazer para perto do rosto, né? Então, a gente usou essas ferramentas, são ferramentas baratas, né? E por emparelhamento, a gente foram emergindo outros comportamentos, tá? Nesses alunos, comportamentos deles tentarem se comunicar por meio das ferramentas que eram simplesmente de estímulo discriminativo, né? Então, a partir daí, a gente foi repetindo diversas vezes. Eu falo para eles que eu acho que a gente tem que falar sempre para os professores sobre o uso da agenda visual. Porque tem muito professor com resistência, por quê? Que eu tinha sempre também na educação inclusiva, é porque eles acham que as coisas vão surgir do nada. Se você vai apresentar a agenda visual, o aluno vai entender e amanhã está funcionando. A agenda visual é repetição. É repetição. Diante daquele ambiente, você vai apresentar o estímulo discriminativo. Diante do próximo, outro estímulo discriminativo. E ele vai discriminando e, por repetição, ele vai emparelhando esses estímulos, né? E até que ele consiga compreender e dar essa previsibilidade que ele precisa, né? E também ajuda muito em estabelecer combinados, fazer princípio de primário, né? E diversas outras estratégias, né? Por meio da mesma comunicação alternativa. Então, estabelecer uma economia de fichas, uma prancha de primário, como eu disse, fazer combinados simples. Por exemplo, a gente está no corredor da escola indo para a educação física. O aluno se desorganiza. Então, o profissional de apoio que está com ele pode relembrar o combinado, onde eles estão indo, pode apresentar o que vai acontecer depois para usar um combinado de primário. Então, a gente está indo para a educação física, mas depois da educação física, a gente vai para a sala de estimulação, que tem a cama elástica, ou depois a gente vai para ajudar no engajamento da atividade. E fazer esses arranjos também, né? Se você tem um aluno que tem dificuldade em determinada atividade, você arranja alguma atividade muito reforçadora para ele logo após, né? Que você aumenta significativamente o engajamento dele nesse anterior, né? Isso é o princípio de primário, é o combinado, o famoso combinado que a gente faz com os nossos filhos e não sabia nem, muitos de nós não sabia nem que tinha esse nome, né? Que é o famoso come tudo que ganha sobremesa, tá? Depois, o segundo passo foi a gente começou a estabelecer, como eu falei para vocês, alguns alunos, antes da gente estabelecer a comunicação alternativa de maneira expressiva para eles, já começaram a emergir alguns comportamentos. Eles tentarem se comunicar por meio dos chaveiros
dos profissionais de apoio, por meio da agenda visual da professora, apontando, né, ou tentando de alguma forma manejar aquilo lá, sabe, modificando para colocar as coisas que eles queriam, né? Então a gente estabeleceu isso e depois aos poucos foi fazendo o quê? Foi escolhendo, primeiro a gente escolheu a ferramenta adequada para cada um deles, né? E depois foi aplicando o DRA, que é o reforço reforço diferencial de resposta alternativa com o uso da comunicação funcional, tá? Então, o aluno emitiu o comportamento inadequado, a gente já identificou qual é a função, a gente apresentava a figura para ele ter que apontar, ou para ele ter que entregar, o pictograma, né? Para ele ter que entregar, ou ele ter que apontar, dependendo do repertório que ele tenha, para reforçar abundantemente nesses casos. Mas como é que a gente faz isso? Se ele não tem esse repertório de ir lá apontar, né? A gente usa um procedimento que chama modelagem, que é básico. Se não existir modelagem, não existe comunicação alternativa, né? E tem uma diferença muito grande entre modelagem e modelação. Modelação é quando você apresenta, né? E ele aprende por observação. Ele vê você fazendo e aprende por observação. Modelagem são ajudas físicas, né? São aproximações sucessivas ao ideal ali que você tem. Então, você dá uma ajuda física, trabalha com o ensino sem erros e reforça em seguida abundantemente. Então, ele emitiu, por exemplo, ele ameaçou bater a cabeça na parede, né? A gente sabe que a função é porque ele quer o tablet. A gente redireciona, bloqueia, redireciona a mão dele, faz a ajuda física, leva ele até a figura, ele apontou, você valida. Ah, então você quer o tablet? Parabéns, está aqui o tablet. Ótimo. Então, nesse princípio das primeiras 2 semanas, a gente reforça abundantemente, né, para que o outro comportamento seja extinto e esse comportamento tome lugar. Né? Isso rapidamente, na primeira semana você já vê resultados, porque comportamento de autolesão tem um gasto energético muito grande. Né? Normalmente eles param só por exaustão, é um gasto energético muito grande. E esse comportamento não estava sendo responsável, então o comportamento só se mantém diante de reforço. Né? Isso é uma das palavras mais famosas do ensino, né? Que é muita verdade mesmo a gente vê na prática. E em seguida a gente dá uma alternativa para ele, porque se o menino... O Ale, licencinha, se você conseguir deixar o seu microfoninho mais perto de você, o áudio fica melhor, daqui a pouco ele fica ruim. Isso. Tá bom assim? Vê. Se o comportamento... agora eu me perdi, peraí. Se o comportamento tinha um gasto energético muito grande e o outro apontar uma figura com um gasto significativamente menor, né? Então ele vai rapidamente entender que é muito mais fácil ele se comunicar apontando ou entregando uma figura, né? Do que ter que emitir todos esses comportamentos que têm além de ter um prejuízo para ele físico, né? Tem um gasto energético elevado. Tá? Então, primeiro porque a gente começa às com o vezes, né, ambiente... Ale, o cara tá batendo para ter água, tá batendo para ter atenção, aí o cara vai ensinar, olha, fala por favor, vai lá, fala por favor, eu quero água. Você faz um custo de resposta tão alto para você dar uma resposta alternativa ao bater, que é muito mais fácil bater, né, gente? Exato. Então, a gente tem que ver o repertório do aluno. O comportamento que eu escolhi tem que ser mais fácil do que o comportamento que está emitindo inadequado. Né? Então, se o menino, se a criança não fala, como a Liliane falou, você não pode exigir dele uma fala. Né? Mas, assim, reforço diferencial de reforço alternativo é algo que a gente usa no dia a dia, o tempo todo, nas nossas relações. Né? Quem tem filhos típicos usou reforço diferencial nem sabia que tinha esse nome. Isso que eu estou falando para vocês. A gente usa isso o tempo todo, por exemplo, eu uso sempre isso nas minhas palestras. Quem tem filho aqui pequeno, imagina se o filho chegar para você assim, com 8 anos de idade e falar: ô mãe, pega lá a água para mim, pô. Você ia pegar a água para ela? Não, você ia falar como? O que você ia falar, Liliane? Você ia falar assim, ó, como é que fala? Né? Você ia falar, como é que fala? Aí, por favor, mãe, pega... Você deu um péssimo exemplo para mim. Eu tenho só filho atípico. Não, certo, mas vamos imaginar então, uma criança típica chega para alguém e fala de maneira sem educação, né? Grosseira com o pai. O que o pai sempre fala? O pai fala o quê? Como é que diz? Como é que fala? Aí a criança vai lá e fala: por favor, pai, pega água para mim. Aí o pai vai lá e busca. O que é isso? É reforço diferencial.
né? Reforço diferencial, ele está reforçando quando a criança emite o comportamento adequado, fala com o tom de voz Ô, adequado, Ale, e não... minha filha era Oi. pequena, A minha filha Flor era pode falar, pequena, vai, Flor. ela respondeu assim para mim, mais ou menos assim. Eu falei, o que você Hum. falou? Ela respondeu de novo. Eu falei, ah, tá. Virei as costas aí. Ó, só para brincar também. Uma vez eu falei assim para o Lucas: fala de novo, fala de novo. Aí ele repetia: fala de novo. Eu falei: oh, meu Deus, eu esqueci que esse menino é autista. Não é para falar dessa forma comigo, fala de novo. Aí ele respondia. Era ecoica, ele está emitindo ecoica em vez O Lucas, que é de nível 1, verbal. né? Ele não Sim, entende a pé da letra. Eu falei para ele falar de novo, que, ou seja, era sarcasmo. E aí ele falava de novo, ele falava de novo. exato, exato. É, assim, o passo a passo é esse. Primeiro a gente introduzir, cercar esse aluno de comunicação alternativa, então o ambiente todo se comunica por comunicação alternativa. Né? Eu acho que pega mesmo o princípio, por exemplo, de a gente aprender alguma língua. Né? Eu fiz curso de inglês a minha adolescência inteira. Se minha mãe tivesse economizado essa grana e me mandado uns 2 vezes para os Estados Unidos, eu acho que hoje eu estaria falando inglês fluentemente. Né? Então, porque lá ele está cercado, todo mundo comunica com aquela mesma língua. Então, a gente cercando ele, a gente aumenta as oportunidades dele de comportamentos emergirem, né, de comunicação e de que ele possa aumentar esse repertório também. Tá? Então, vai seguindo para mim, Liliane, por favor. Parceiro de comunicação, né, Ale? Isso. Aqui tem um exemplo das ferramentas de comunicação de ambiente do aluno, né, de estilo discriminativo que a gente utilizou. É sempre importante, eu acho sempre muito importante usar as mesmas figuras, tá, para tudo, tanto na PEC como no estilo discriminativo, usar sempre as mesmas figuras. Tá? Então, aqui é uma agenda visual simples, que todo mundo deve ter feito já, cada um do seu jeito. Eu sempre falo para os professores que eu acho importante que ela seja móvel. Eu já vi muita gente fixando na parede, eu acho muito legal também. Mas o aluno pode se organizar em qualquer espaço da escola. O que você vai fazer? Vai arrancar da parede, correndo, vai levar para ele lá no corredor, lá na quadra, lá no pátio. Então, eu acho importante que seja móvel. Né? E como a ideia do chaveiro foi simplesmente porque os meus profissionais têm que estar com as mãos livres. Porque eles têm que fazer ajudas físicas, empurrar cadeiras de roda, então eles não podem estar levando nada na mão. Né? Então, a gente usou esse chaveiro retrátil para eles poderem levar o instrumento até a boca para dar modelo, né? E também para levar até o ponto de visão dos alunos, que muitos deles têm baixa visão, né? E para a gente possa garantir que o entendimento e o emparelhamento desses estilos. Tá? Então, essa ferramenta de comunicação de ambiente para com o aluno. Aí, em seguida, Liliane. Eu amei esse retrato aí. Vocês compraram aonde, por favor? 25 de março, tá? R$1,50 cada chaveiro. Amei. Eu comprei mais de 60. Né? E a gente fez, são 60 chaveiros aí, 30 em cada escola, distribuídos em todos os profissionais. Então, todo mundo que lida com a criança tem isso aí. Que a criança pode se organizar em qualquer lugar. Não é só na Ela mão do precisa professor. falar, né? Além dos comportamentos interferentes, inadequados, ela tem o direito de ter um parceiro de comunicação, dizer e ser, né? Sim, E você falou da de parceiro de modelação, comunicação. né? E esse chaveiro é muito... Eu estou vendo as mensagens aqui das pessoas falando para comprar, e é muito baratinho isso aqui, é muito fácil. Aquele chaveirinho retrátil, normalmente o pessoal coloca crachá, né? Crachá para entrada em firma, né? Isso tem na 25 de março, muito fácil. Então, aqui tem 2 exemplos de ferramentas de baixa tecnologia que a gente utilizou, que são baratas, que dá para ser usadas também na educação inclusiva. Tá? Isso foi sempre observando o repertório da criança, eu tenho mania de falar criança, porque eu trabalhei muito tempo na educação especial, o repertório do aluno e também o repertório, as características da turma. Por que eu falei das características da turma? Porque eu tinha, por exemplo, essa turma que tem esse senhor aí apontando para a prancha coletiva, a gente escolheu a prancha coletiva justamente que é uma turma maior, é uma turma onde todos eles têm dificuldade de comunicação, mas é uma turma de 12 alunos, eles estão em trabalho que a gente fala de oficina, de inserção no mercado de trabalho, mas eles têm dificuldade muito grande de comunicação. Então, como são todos, para facilitar o manejo da professora também, a gente produziu a prancha coletiva. Fica no armário da escola, simples ali, ó.
São alguns itens que eles utilizam. Se vocês ampliarem depois no PDF, vocês vão ver que essa turma eles gostam muito de assistir o desenho do Pica-Pau, que tem uma figura para o desenho do Pica-Pau, e o desenho do Dragon Ball. Então, eles solicitam, essa turma, eles gostam tanto desses desenhos que a gente colocou. Então, é bem específico. No caso dessa turma, eles gostam do Pica-Pau, a gente fez a figura para validar o desejo deles. Né? Então, ali tem todos os itens, sempre separando pronomes, ações e substantivos de locais, né? Seguindo a estruturação de uma frase, né? Da esquerda para a direita. Tá? E ali um outro aluno meu que está apresentando, esse aluno ele tinha bastante comportamento inadequado de heterolesão, de autolesão, né? E de uma magnitude muito grande, porque a força física dele é muito grande. Tem que pensar nisso. Os nossos alunos hoje de 4 anos, 5 anos, que estão emitindo comportamento de autolesão, de heterolesão, no futuro eles serão rapazes de 1,80 m, rapazes de 2 metros de altura, né? Se a gente não manejar o mais cedo possível, vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais perigoso. E eu tenho certeza que muitos dos casos que eu tenho hoje na escola especial, se tivessem sido feitas intervenções precoces, talvez eles nem estivessem na educação especial, eles estariam favorecendo a educação inclusiva. Tá? Então, ali no caso, é baixa tecnologia. Vocês estão vendo a foto que tem o Smiley, porque ele é um menor de idade ali. Tá? Ele é um aluno de mais de 150 quilos. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque um tapa ali desmonta, né? Então, a gente já fez esse reforço diferencial. Ele gosta muito de desenhar e tem como hiperfoco a fazenda. Tudo que se relaciona com fazenda e animais da fazenda, né? Então a gente fez a introdução. Ele pode solicitar o desenho, pode solicitar o livro de espécies de vacas que ele gosta bastante, que ele gosta de ler. Ele gosta de ler de ver figuras sobre vacas, sobre touros, essas coisas. A gente validou isso também. E ele pode solicitar, isso vai sendo colocado dentro da rotina dele, justamente para aumentar o engajamento dele. Então ele solicita. Né, no princípio a gente valida, então a gente reporta abundantemente, então ele vai ter o tempo todo o livro do boi, ele vai poder ficar mexendo o tempo todo no livro do boi. A princípio sim, a gente está querendo validar e diminuir o comportamento de autolesão, e depois a gente pode reforçar de maneira intermitente, tá? Então a hora pode, a hora não pode, tá? Mas a princípio tem que reforçar abundantemente, e depois a gente vai reforçando diferencialmente, ou usa usa de reforço intermitente, ou usa de ferramentas de reforço diferencial de taxas básicas, para depois diminuir esse acesso. Tá? E no caso daqui, esse senhor, ele está apontando para essa prancha, eles comunicam ali, a gente usa tanto de modelagem como de modelação. A professora usa a prancha para se comunicar com a turma, né? Toda vez que ela fala alguma das palavras que estão ali, são as palavras mais básicas que eles utilizam mais vezes, né? Então, verbos que eles utilizam muito, ações que eles solicitam e os locais da escola que eles podem solicitar também. Então, ali tem os pronomes, primeiro são só o eu e o nós, né? O eu e o nós, então eles podem solicitar para eles podem falar para os outros até. Né? Nós queremos brincar de colorir, né? Eles podem falar para os outros até. Então, pode passar para mim, por favor. Então, a conclusão que eu chego aqui para a gente não se estender muito, não tomar muita noite de vocês, espero que tenha sido válido para todo mundo, é de que todo tipo de linguagem é aprendida. A gente tem que entender que todo mundo pode se comunicar de alguma forma. Né? De alguma forma, a gente tem que validar. Né? Então, pode ser por rastreio, a gente tem alunos lá que fazem rastreio visual, simplesmente. Né? Então, por enquanto, a gente está só com duas alternativas de sim e não, a gente vai apresentando as coisas para ele vai olhando para a direita quando ele quer sim, e vai olhando para a esquerda quando ele não quer. Isso foi modelado também. A gente tem um aluno também que está sendo feito um trabalho diferente com ele, que ele é um aluno surdo-cego, então é uma agenda visual bem diferente. Estamos escutando? É uma agenda visual bem diferente, né, com estímulos táteis, né, também para dar essa previsibilidade para ele.
A gente Então, queria ver sempre essa isso. agenda aí, traz da próxima vez, manda lá no grupo. É porque ela é grande, porque elas são itens ainda de terceira dimensão, porque é um aluno de 8 anos ainda. A gente não conseguiu Tira umas trazer ainda fotos para... para a gente ver. Vamos fazer assim. Então, por exemplo, a gente, quando está indo para o refeitório, ele toca numa colher que está pendurada, como se fosse uma estante. Imagina uma estante que tem os itens Uau! pendurados, né? Então, ele toca uma colher no item. Quando ele está indo para o ônibus, ele toca num item semelhante ao cinto de segurança, sabe? Do ônibus que ele está indo para casa. Então, a gente dá essa prioridade assim. Entendi. Né? Mas a gente tem ainda, começou agora. Aí a ideia é que ele também utilize depois figuras com texturas, né? E texturas que ele possam fazer essa antecipação para ele. Ele se comunica ainda de maneira bem precária com o Libra tátil, né? Com o Libra tátil e ele é um menino muito pequeno ainda, então ele está aprendendo a usar bengala, ele está aprendendo a usar a Libra tátil, né? Mas dá essa previsibilidade também pela agenda e isso é importante para ele. Então, só os símbolos não garantem a comunicação alternativa. Tem gente que enche a sala de símbolos, de figuras, mas não garante. As coisas não vão acontecer do nada. Se não tiver modelagem, não tiver, nesses casos mais graves, não vai emergir. Não vai, por um milagre, o menino vai começar a usar. Tem que fazer a modelagem. Então, em alguns casos, por exemplo, casos mais leves, quando o aluno tem o aluno tem um repertório de aprender por observação, a modelação pode servir também. Né? A modelação pode servir também, mas muitos dos casos de grau 3 não aprendem por observação, não sabem imitar. E se ele não sabe imitar, ele não vai aprender só porque você fez. Você tem que fazer ajuda física, pegar na mãozinha dele, fazer o ensino sem erros e reforçar abundantemente. Vocês estão me escutando? Estão me escutando ainda? Ah, então tá bom. Que alguém colocou que ficou mudo aqui. Aumentar as oportunidades de comunicação, então sempre fazer arranjos de antecedentes para aumentar a oportunidade, principalmente nessa parte que estão de aquisição, né? E qualquer pessoa pode se beneficiar, então pode ser um idoso, pode ser uma criança pequena, pode ser uma pessoa que fale até algumas palavras, né? Treinar os parceiros de comunicação é necessário. Se a gente não tivesse treinado os professores ou os funcionários da escola, isso não estaria dando certo, porque o aluno ia apresentar para ele ia falar, o que é isso? Ele não ia validar, né? Não ia não ia reforçar a maneira de se comunicar, e isso não ia ser pregar. A minha bebê chegou aqui. Não, não, não. Depois eu converso com ela. A minha bebê veio aqui para ver o que eu estava falando. Que os meninos já estão dormindo, mas a bebê está ativa aqui. Porque, assim, a comunicação alternativa é respeito, comunicação alternativa é liberdade. Né? É liberdade de poder operar sobre o ambiente, liberdade de desejar. Eu uso sempre esse exemplo com os professores assim: os alunos típicos, eles pedem para ir ao banheiro o tempo todo, né? Na sala. Quem deu aula para criança típica sabe: posso ir no banheiro, posso ir no banheiro, posso ir no banheiro. Você nega ou deixa, né? Mas você pode impedi-lo de pedir. A gente não pode impedir esses alunos de pedir. E quando a gente não dá uma alternativa para ele, uma ferramenta de comunicação alternativa, é como se a gente calasse a boca das crianças. Ela não pode pedir. A gente age de maneira capacitista, entendendo que só porque a pessoa não pode falar, ela não tem nada a dizer. Né? Isso é muito grave. Então, as pessoas, o fato de falar é uma das ferramentas, é a ferramenta mais usada, mas não é a única forma de se comunicar. Né? A gente está se comunicando aqui por slides, por o emoticon no WhatsApp, então diversas outras ferramentas. Liliane, pode passar para a gente finalizar? Essas são as referências, tá? Isso vai ficar disponibilizado para vocês, a Liliane vai colocar no grupo, tá? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, gente. Tá? De maneira bastante prática, justamente porque eu sou prático. Tá? Eu aplico com os meus filhos, a gente aplica aqui com os filhos, eu aplico na escola só coisas que têm validação científica, que já vi acontecendo, que já vi fazendo, dando certo, que eu já vi acontecendo. Tem muita coisa que a bibliografia diz, que com a criança real, naquele determinado contexto que a gente está, naquele contexto que vocês trabalham, não vai funcionar, porque a gente tem um ambiente na educação especial um pouco mais estruturado que a educação regular, mas não é estruturado como uma clínica. E a gente tem que entender assim, lógico que o ideal é que é um atendimento multidisciplinar, mas a gente vive num país que as pessoas não têm acesso à saúde. Muitas das famílias que eu atendo, que a gente atende, simplesmente vão para o médico para vacina.
né? Vai no pediatra só para tomar vacina, ou pegar uma receita médica, né? Não tem acesso à saúde, então ele só tem a nossa. E eu acho que a gente tem um papel, além de educador, um papel de responsabilidade social mesmo, perante essas pessoas. Tá bom, Liliane? Obrigado pela oportunidade e pela confiança. Foi muito E bom. amei, foi muito bom. E como você disse, acho que a palavra prático, acho que foi incrível. E também, além de você ser professor, você é pai de pessoa com deficiência. E a gente que está 24 horas com eles, eu uso muito aqui coisas assim, canetão, meu azulejo, né? Nem tudo eu vou plastificar, nem tudo eu vou fazer, nem tudo, porque a gente perde oportunidade e tal. Às vezes, assim, o Rafael, ele é nível 3, alfabetizado e tal. E quantas vezes a gente faz contratos assim combinados, ele vai lá, igual você falou bastante de modelação. Ele vai lá de tanto eu combinar com ele, hoje ele escreve as coisas que ele quer combinar. Estratégia de Ai, que perfeito, né? automonitoramento. Ele escreve, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Eu falei, então, quais são as regras? E isso acontece no azulejo da minha casa, um canetão, e é prático, tem que estar à mão. E a gente que é professor de escola pública Isso, porque se a também, gente inventa uma ferramenta, uma ferramenta muito, muito mirabolosa, a gente não consegue operacionalizar depois. não, Então, fica assim, Eu comprei um bonito. livro da então, Método. Comprei um livro da quem tá Método que falando? fala justamente sobre esses combinados em família. Eu comecei a usar com alguns alunos em sala. É muito legal, eles anotam no meu caderno. Eles escrevem, né? Eu falo, agora escreve aí. Qual é o seu compromisso? Aí eles chegam, eu deixo o meu caderno aberto aqui. Falo, ó, você E falou que ia fazer. funciona. Hoje o Theo ficou doente, Flor, e não Exato. foi para a escola à tarde, né? E aí ele queria, porque agora ele está apaixonado pelo Crash, aprendeu a jogar, o Crash tá uma gracinha. E aí ele, eu vou ficar em casa doentinho, vou jogar. Aí lá, só o sábado. Na hora que eu escrevi só o sábado, ele não ficou nada feliz, mas, pô, sábado. Aí ele falou, ele leu, olhou lá no O azulejo, combinado não só sai caro. sábado. E acabou, e é isso, porque é como se fosse, realmente, é um contrato mesmo, além de combinado, é um contrato. E a gente leva isso muito para a escola, principalmente escola pública, Eu, né? Que eu, às vezes. Fala, Lê. eu converso muitas vezes, desculpa te interromper, eu converso muitas vezes com muitos profissionais que, usando ferramentas de alta tecnologia, eu acho maravilhoso tecnologia. Se todo mundo tivesse acesso a ferramentas de alta tecnologia, ia ser fantástico, porque é muito mais fácil, você não tem que ficar produzindo figurinha, fazendo nada disso, é muito mais fácil. Mas a gente tem que levar em consideração tudo. Eu tenho famílias que usam recorte de jornal colado na geladeira, para o menino escolher o que ele quer comer. E a gente não vai validar isso, sabe? A gente tem que validar todo tipo de esforço, né? E tentar reproduzir isso em outro ambiente. Então, a gente tem que levar em consideração as características da criança, do aluno, mas também as características da família. Arrasou. Eu tenho famílias que os pais são analfabetos, e eles também têm direito, né? Porque a primeira coisa que acontece quando a gente insere comunicação alternativa é uma melhora drástica na qualidade de vida. Não só na qualidade de vida do indivíduo, mas da família inteira. Entendeu? Você para de apanhar, você para de sofrer, você para de ter suas coisas destruídas, simplesmente com uma coisa tão simples, que as pessoas, nossa, mas isso é demais, mas isso é tão simples. Para a gente é simples Plágio. hoje, mas para quem está ali, isso é um negócio que muda a vida mesmo. E mudou a nossa vida aqui também, a qualidade de vida da gente mudou drasticamente quando começou. Tá? Liliane, eu acho que vai acabar a bateria do meu celular, então eu queria que a gente concluísse. Bom, gente, muito feliz pelo nosso grupo, por estarmos aqui 1h10 da noite. Hoje a gente teve com um horário mais tarde, até por causa do Alê colocar os Agora, meninos para esse dormir. grupo é grande, né? Vem pouca gente. É, gigante. Dá um puxão de orelha no povo. Vamos. Aí a Elisa vai colocar no YouTube também, acho que fica bastante acessível. Ai, que legal. Não, é que assim, foi preparado, né? As pessoas estão É, preparando a as gente coisas para vai virar um um hábito, público todo mundo grande também, estudar. né? Vai Sim, virar. conforme a gente for criando uma rotina aí de apresentações, o pessoal Acho vai se que engajar. sim. Não, mas não de 1.000 pessoas, né? Como alguém sacaneia. Mas tudo bem. Vamos Dia continuar. 29 a gente tem com a Deise. A gente agendou com A o Deise é Rafael. ótima. A Deise é Sabe, ótima.
Fera. Dia 29 é a Deise e dia 12 vai ter o Rafael, gente, incrível, também vai falar de comunicação alternativa do eye tracking, tudo que você estava falando assim do mouse ocular. Gente, eu vou estar nos sabe? preparativos do casamento da minha filha. Ai, Dá que licença. chique. Minha filha vai casar, meu Deus. E dia 8 também a gente tem os meninos e meninas, a Paty e o Matheus, que está aqui, dos Skinnerianos, que vai falar sobre princípios básicos da análise de bacana. comportamento. Acho que Eu a não gente estou tá vendo todo caminhando. mundo na tela. Por quê? Não? Não consigo ver. Vamos tirar uma foto, Flô, antes que Eu não acabe? Porque você tem consigo que ver. arrasta pro lado. Não? Eu não estou vendo. Não, não estou vendo. Não? Eu estou vendo 8 pessoas só. Ah. Acho que as pessoas têm que ligar a câmera para aparecer, é isso? Gente, liga aí só pra gente tirar uma Agora foto. sim. Ah, agora sim. É A o pedido da Jaira. Flô. A Mônica. Mônica. É um mando, gente. É um mando, não é um tato. Ô, gente, eu por aqui estou de recesso ainda, né? Então estou aparecendo em tudo. Você está de Opa! recesso? Ai, que inveja, nem entrei. Porque o recesso aqui eu acho que é diferente do de vocês aí, né? São João, né? Aí eu Pessoal, entrei pessoal. de recesso A semana. bateria do Ale, a volto. bateria do Ale. Vamos, gente. Pessoal, obrigado Vai. pela atenção de todos, pela confiança de vocês, me dar essa oportunidade. Obrigado, Eliane, pelo convite. Dá um sorriso aí, Ah, eu Ale. quero que- Dá um Vai, sorriso, Ale. foto. Alguém saiu na hora.